Crianças, Palavra de Deus, queridos, na primeira carta de João, 1 de João, nós vamos começar a ler pelo versículo 5. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Diz assim, a palavra de Deus está projetada aí, você também abra a sua Bíblia para poder acompanhar. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém. Queridos, esse texto da primeira carta de João tem bastante a ver com a nossa série de mensagens. João está refletindo sobre o caminho. Você pode observar aqui a repetição do verbo andar, por exemplo. Especificamente, poderíamos dizer que João deseja responder aqui uma pergunta central. Quais são as marcas que identificam aqueles que estão andando nesse caminho? Ora, se Jesus é o caminho, se o Evangelho é o caminho, a pergunta é: o que caracteriza esses que estão andando no caminho? É uma questão de interesse tanto para quem está dentro da igreja quanto para quem está fora dela. Tanto para quem já está no caminho, quanto para quem ainda não começou a caminhar nesse caminho. Quem está fora precisa exatamente saber o tipo de vida que o Evangelho oferece. Como será a minha vida se, por um acaso, eu der um passo de fé e me tornar um discípulo de Jesus? Ora, se você se tornar cristão e passar a caminhar como discípulo de Cristo, como é que você deve andar a partir de então? O que vai diferenciar esse estilo de vida de outros modelos de vida que existem por aí? E aqui surge um fato curioso, porque tem muita gente que está fora da igreja porque acha que não consegue
se adaptar à vida cristã. Na cabeça dela existe um padrão que todos os cristãos devem seguir. E essa pessoa acha que ela nunca vai conseguir atender a este padrão. Na verdade, essa pessoa, inclusive, critica aqueles que estão na igreja e que não vivem de acordo com esse padrão. A pergunta é, de onde essa pessoa tirou esse padrão? Imagine se esse tal padrão que esse indivíduo tem na cabeça está errado. Ela aprendeu errado? Alguém ensinou errado? Talvez outros cristãos que entenderam errado lhe passaram errado. Então, uma sucessão de equívocos foi para esse ser humano, ou é para esse ser humano, uma barreira, um obstáculo que impede ela de seguir o caminho espiritual do Evangelho. Por isso, a primeira pergunta de João é tão importante e faz tanta diferença para aqueles que estão fora do caminho. Porque existe por aí um senso comum sobre o que significa ser cristão, que não corresponde ao que encontramos em Jesus e nas Escrituras. Mas ainda existem por aí líderes e igrejas que promovem um tipo de cristianismo que não possui base na palavra de Deus. O resultado é seríssimo. Pessoas estão avaliando o caminho com base em informações equivocadas. Tem gente que entrou, saiu da igreja e não entendeu nada. O que nos leva a outra função dessa pergunta de João. Porque se ela ajuda quem está fora, ela também vai ajudar quem está dentro. E isso de duas formas. Primeiro, se existe uma maneira errada de eu andar no caminho, é fundamental eu saber se eu estou andando da forma certa ou errada. Existem armadilhas, obstáculos que me tiram do caminho? Que obstáculos são esses? Será que eu estou vivendo como um verdadeiro discípulo de Jesus? João vai mostrar que existem atitudes que não são compatíveis com o estilo de vida do Evangelho. Às vezes é um problema apenas de ênfase. Há pessoas que colocam como prioridade aquilo que o Evangelho torna secundário. E gente que torna secundário aquilo que o Evangelho faz ser prioridade. Às vezes pode ser pior. Uma distorção explícita do ensino de Jesus, uma negação de um princípio central do reino, o que traz prejuízos espirituais para quem fica influenciado por esse movimento. Então, trazendo para a nossa realidade atual, podem existir expressões religiosas que se dizem cristãs, que não são compatíveis com o Evangelho revelado em Jesus e nas Escrituras. Podem existir supostas formas de cristianismo incompatíveis com o Evangelho encontrado na Palavra de Deus. Práticas e ensinos que me levam para longe do caminho, ao invés de me trazer para perto. Então, sem meias palavras, veja o que João vai dizer. Ele vai afirmar que estas pessoas estão vivendo na mentira. Estão vivendo nas trevas. Estão indo na direção contrária a Jesus. Era um problema, irmãos, lá nas igrejas do primeiro século, quando o cristianismo estava apenas começando. Continua sendo um problema. Diante de tantas igrejas, tantos ensinos, tantas versões de cristianismo, qual é o certo, qual é o errado? Encontramos aqui no texto a descrição de duas formas da gente se relacionar com Jesus. Uma negativa e uma positiva. Um jeito certo e um jeito errado. Uma forma que nos mantém fora do caminho e outra que nos mantém dentro. Uma espiritualidade que proporciona comunhão com Deus e outra que nos mantém afastados do Criador. Um caminho de luz,
um caminho de trevas. Então, a gente vai começar pela parte onde João caracteriza o errado, né? O jeito errado de seguir esse caminho. João indica duas áreas que evidenciam esse andar errado. Primeira diz respeito ao nosso posicionamento em relação ao pecado. Especificamente a negação do pecado. O que é pecado, irmãos? Pecado é uma prática que contraria a vontade de Deus e uma condição que me impede de me relacionar com o Criador. Então, o pecado ele pressupõe que o Criador não é meramente um espectador da criação. Ele criou o mundo, criou o ser humano para o relacionamento com Ele. E Ele estabelece condições para o ser humano viver bem, desfrutar da criação, andar em comunhão com Deus. Então, o pecado, irmãos, é muito mais do que um problema religioso. É uma questão existencial. É o jeito errado de viver a vida. É uma condição que me afeta integralmente. Meu corpo, minha mente, minha alma, meu sentimento, minhas relações. Então não pensamos, não sentimos, não agimos da maneira como Deus nos criou para pensar, agir e sentir. Ora, aí ninguém melhor do que o Criador para mostrar a maneira correta de usufruir aquilo que Ele criou. A forma certa de interagirmos com Ele, com o próximo, com a natureza, com nós mesmos. Então, tudo que quebra esse padrão é pecado. É o padrão que Deus revelou ao longo da história do povo de Israel, na pessoa de Jesus, nas páginas da Escritura. Então, a negação do pecado nos coloca mais ou menos como um doente que não reconhece a sua doença. Consequentemente, ele rejeita o tratamento. Se eu não estou doente, ora, eu não preciso de remédio, eu não preciso de médico, eu não preciso de cura. Se eu não tenho pecado, eu não preciso de perdão, eu não preciso de salvação, eu não preciso de libertação, eu não preciso de Jesus. Veja que há 3 tipos de negação do pecado. Em primeiro lugar, há o que podemos chamar de negação ética. São aqueles que afirmam que o pecado simplesmente não existe. Na visão dessa galera, pecado é uma invenção das instituições religiosas, uma forma de manipular a consciência das pessoas, uma forma de gerar culpa. Então, para elas, a igreja inventa a doença para depois vender o remédio. Óbvio que nessa visão, Deus também não existe. Então somos todos animais lutando pela sobrevivência. Não vai haver o certo e o errado. Haverá apenas convenções culturais e sociais. Então, não há tempo aqui da gente aprofundar as contradições dessa visão, mas acho que não precisa de muito esforço para você perceber que, levado às últimas consequências, não tem como a vida humana acontecer sem a noção de certo e errado. Então, quando eu afirmo que o certo e o errado são relativos, na verdade, eu estou me colocando na posição de Deus. Porque aí, o que vai ser certo é o que é bom para mim, é o que me satisfaz, é o que me dá prazer, é o que me atende, é o que me agrada, é o que me traz vantagem, é o que combina com o meu modo de pensar. Ou seja, nesta visão, o pecado continua existindo, só que agora o pecado é definido em função dos meus interesses. Eu passo a ser o parâmetro, não mais Deus. Nega-se o pecado em relação a Deus, porque na verdade nega-se o próprio Deus. Então não tem como, claro, pensarmos assim e andar no caminho do Evangelho. Segundo tipo de negação do pecado é o que poderíamos chamar de negação religiosa. São pessoas que defendem que entraram para a igreja,
foram batizadas, cumpriram determinados rituais, tiveram certas experiências e a partir de então, elas estão absolutamente purificadas. Não são mais pecadoras. Uns acham que alcançaram esse status logo na entrada. Outros defendem que depois de uma longa caminhada espiritual, muito jejum, muita oração, muita caridade, muito serviço religioso, muito estudo, muita dedicação, a pessoa alcançou um status de santidade absoluta. O erro aqui é uma visão muito limitada da vontade de Deus e do pecado. É o erro comum dos movimentos que nós chamamos de legalistas. Grupos e movimentos que operam com listas. Listas de coisas que o crente deve fazer. Listas de coisas que são consideradas pecado. Aí é aquela história, se você cumpriu a lista, pronto, você está bem. O problema dessas listas é pensar o relacionamento com Deus como cumprimento de regras. Então você cumpriu a regra A, B, C e D. Santo. Perfeito. Acabou. Zerou o jogo. Só que a espiritualidade que a Bíblia nos propõe, ela é integral. Ela envolve o nosso corpo e nossa mente. O que fazemos, pensamos e sentimos o tempo todo, todos os dias, em todos os lugares. Então, como é que eu posso avaliar a santidade dos pensamentos e motivações de alguém? Como é que eu posso medir, por exemplo, vaidade, orgulho, generosidade sem interesses, fé sincera, sinceridade de um perdão? Então, esse tipo de negação acaba resultando em um outro pecado. O pecado do orgulho espiritual. O orgulho de você achar que é mais santo que o outro. O orgulho de você achar que alcançou um patamar mais elevado de espiritualidade. O que nos leva a um terceiro tipo de negação, que é um subproduto do anterior. É o que eu vou chamar aqui de negação hipócrita. É a pessoa que sabe que tem pecados, mas finge que não tem. No anterior, falamos das pessoas que, de uma maneira errada, mas talvez até sincera, ela ache que alcançou o nível de perfeição. Muitos judeus do primeiro século pensavam assim. Aqui, tratamos de uma outra questão. Pessoas que não reconhecem os seus próprios erros. Elas sabem das suas falhas, mas se colocam diante dos outros como se fossem perfeitas. Então, o desafio delas o desafio para elas não é confessar os pecados, é esconder os pecados. Ela se acha esperta na arte de esconder os seus próprios pecados. O hipócrita se orgulha da sua hipocrisia. Geralmente são pessoas rigorosas na avaliação dos outros. Ostentam a imagem de levar Deus muito a sério. Gostam de julgar o comportamento alheio. Criticam tudo e todos, mas, claro, relativizam seus próprios erros. Não toleram ser criticadas e, ao final, elas não erram. No máximo, cometem alguns deslizes, absolutamente justificáveis. Para elas, são coisas tão irrelevantes que nem merecem ser chamadas de pecados. O hipócrita não consegue orar, nem adorar com sinceridade. Porque ele sabe que a relação com Deus que ele tem é uma farsa. Ele não nega a doutrina do pecado, mas nega a seriedade do pecado. Então, queridos, nós falamos aqui de 3 tipos de negação. A negação ética, a pessoa que diz que no pecado não existe. A negação religiosa, que é a pessoa que diz que ela
já superou o problema do pecado, o pecado já não é um problema para ela, e a negação hipócrita, que é a pessoa que sabe que tem, mas finge que não. Veja o que João diz sobre esses três comportamentos. Ele vai falar no versículo 8 e repetir no versículo 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ele repete no 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então a primeira dificuldade apontada por João, que atrapalha quem está fora do caminho de entrar e dificulta quem está no caminho de permanecer, é como lidamos com o pecado. Qualquer tipo de negação, seja ela real, teórica ou prática, vai nos afastar de Deus. Mas João nos chama a atenção para uma outra área. Outra dificuldade, tanto para os que estão fora, quanto para os que estão dentro do caminho. É o papel que a obediência desempenha na nossa vida, a obediência ao Senhor, a obediência a Jesus. Então é a tendência que temos de relativizar, esquecer, abandonar, minimizar a nossa obediência ao Senhor. É um outro lado da questão do pecado. Ora, se eu não me importo com a vontade de Deus, eu não vou me importar com o pecado, que é o descumprimento da vontade do Senhor. Quem leva o pecado a sério é quem está preocupado em moldar a sua vida e o seu comportamento de acordo com o padrão do Evangelho. Há problemas específicos quando a gente pensa na questão da obediência. Veja, desde os tempos bíblicos existe uma tendência de colocar a obediência prática em segundo plano na nossa espiritualidade. Então você cria uma espiritualidade desequilibrada. Ela tem sempre um lado positivo e outro negativo. São dicotomias espirituais. A Bíblia nos apresenta alguns exemplos. Há, por exemplo, a oposição entre fé e obras. Tiago, capítulo 2, nos fala sobre ela. Com a boca, com os lábios, a pessoa professa que Jesus é Senhor da vida dela. Mas na vida, não há nada que demonstre isso de forma prática. O comportamento dela desmente a sua fé. A vida é incoerente com a fé. Então, ora, é errado a pessoa dizer que acredita em Jesus? Do ponto de vista do Evangelho, não. É o que esperamos. O problema é eu restringir essa fé a palavras que saem dos meus lábios. Na prática, eu vim me tornar alguém que não me importo com a vontade do Senhor. A pessoa diz que acredita em Deus, acredita em Jesus, aí você pergunta então, ora, mas o que você faz intencionalmente, por obediência a Cristo? Ou o que você deixa de fazer intencionalmente por obediência ao Senhor? Coisas que você faz ou deixa de fazer que não tem a ver com seus interesses pessoais. Você faz ou deixa de fazer e não tem a ver com os interesses da sua família, dos seus amigos, não vai te trazer nenhuma vantagem, não vai te trazer prazer ou benefício. Você faz ou deixa de fazer exclusivamente por obediência ao Senhor, para honrar o nome de Jesus, porque você entende que Ele é o Senhor da sua vida e você é discípulo dEle. Existem atitudes assim na sua vida? De forma muito enfática, Tiago vai mostrar que nisso está a diferença ou semelhança entre nós e os demônios. Tiago vai dizer que os demônios acreditam na existência de Deus. Os demônios não têm dúvida na existência de Jesus.
Eles acreditam, mas não obedecem. O problema deles não é de fé, é de obediência. Eles preferem viver em rebelião. Na prática, é assim que muitos cristãos vivem. Em rebelião contra a vontade do Senhor. Tiago vai descrever que esse tipo de fé é uma fé morta. Ora, uma fé morta é uma ausência de fé, é uma ausência de comunhão com Deus. É uma fé apenas externa, exterior. João vai dizer que essa é uma espiritualidade mentirosa. Está aí no versículo 4, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Há variações desse comportamento, irmãos. Há aqueles que se preocupam com a doutrina correta, o ensino correto e deixam a vida de lado. Então, pessoas que acham que ser cristão é se preocupar muito com a Bíblia e com a teologia. Estão corretas no que afirmam. Mas acabam não conseguindo trazer isso para o seu dia a dia. Sua forma de encarar a vida não é moldada pelos padrões do Evangelho. Ora, Jesus não é Senhor da minha vida apenas aos domingos, às 10 horas da manhã. As relações que eu tenho com a minha família, a maneira de eu me conduzir no trânsito, se eu estou numa festa, se eu estou no shopping, se eu estou no trabalho, se eu estou na academia, como eu lido com os meus vizinhos, com o meu dinheiro, tudo isso precisa ter a ver com o Evangelho. Outro dia nós conversávamos sobre esse assunto com os líderes de núcleo aqui da igreja. Então, quando a gente começa os nossos núcleos, nós perguntamos sobre as pregações, o que é que Deus falou ao seu coração por meio da palavra. Ora, o nosso desafio com essa pergunta, a nossa intenção, não é meramente você anotar palavras bonitas que o pregador falou, é você trazer para a sua vida o que está sendo pregado. Ora, o que isso, esse assunto, essa conversa, essa reflexão, essa palavra tem a ver com a minha vida, com os meus pecados, com os meus dilemas, com os meus sonhos, com os meus medos, com as minhas lutas, com as minhas escolhas, com as áreas da minha vida. O desafio da obediência é como esta palavra será colocada em prática na minha vida. Senão seremos meramente ouvintes e não praticantes da palavra. Outro desdobramento, queridos, é a gente limitar essa relação entre fé e obediência a serviços religiosos. É a dicotomia entre culto e vida. Um problema antigo. Lá no Antigo Testamento, os profetas já falavam disso. O templo estava cheio. Não faltavam orações, canções, sacrifícios. Mas as casas, as ruas, os trabalhos, a sociedade estava vazia de caridade, de bondade, de honestidade, de generosidade, de justiça, de compaixão. Será que hoje não lidamos com o mesmo problema? As ruas da nossa cidade estão cheias de igreja. E várias dessas igrejas estão cheias de gente. Mas as ruas da nossa cidade continuam cheias de violência, de corrupção, agressividade, egoísmo, mentira, prostituição, relacionamentos e relações cada vez mais distorcidos. Então, novamente, o problema está no desequilíbrio. Quer dizer que o problema está no culto? Não. É importantíssimo estar aqui cultuando ao Senhor. Então não se trata de eu escolher entre culto e obediência.
O evangelho que muda a minha relação com o próximo é aquele que primeiro muda a minha relação com Deus. Trata-se de eu entender corretamente o evangelho, de eu praticá-lo de forma adequada. Então eu vou tratar as pessoas diferente, por quê? Porque eu sei que Deus está me tratando diferente. Então no culto eu renovo a minha relação com Deus, para a partir daí renovar a minha relação, as minhas interações, os meus relacionamentos. A fé em Deus muda a forma de eu viver neste mundo. A experiência da graça transforma a minha forma de agir. Então a questão é que esta transformação precisa ir além das paredes da igreja. Então, irmãos, vimos até aqui algumas formas equivocadas de andarmos no caminho. E agora, na nossa parte final, a questão é, ora, então, qual é o jeito certo? Qual é a forma certa de trilhar esse caminho? Que espiritualidade é essa que João propõe? A verdade é que o Evangelho, de acordo com o apresentado no texto, possui dois aspectos centrais, já mencionados. Um tem a ver com o pecado, o outro com a obediência. Ora, em primeiro lugar, uma relação positiva com Deus e o Criador começa com o reconhecimento da minha condição pecaminosa. Assumir os pecados que temos e cometemos, pecados que me afastam de Deus e me colocam numa situação de condenação diante da justiça do Criador, um estado de morte espiritual. Então é o inverso da negação. É o reconhecimento que torna, que é necessário para compreendermos a obra de Jesus. Porque o Evangelho é o remédio e o pecado é a enfermidade. Na cruz, Deus colocou sobre Jesus a condenação sobre os nossos pecados. É por isso que em Jesus há perdão para as nossas vidas. O pecado me leva para longe de Deus. Jesus me reconcilia com o Criador. O pecado traz morte. Jesus traz vida. O pecado contamina. Jesus purifica. O pecado escraviza. Jesus liberta. O pecado gera angústia. Jesus traz paz. De forma que não importa se eu estou fora ou dentro do caminho. O versículo 9 é a verdade para a sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como no versículo 1 do capítulo 2, que diz, olha, se alguém pecar, temos intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho lança fora todo medo, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer. Deus te aceita por meio de Jesus. O evangelho lança fora toda hipocrisia, porque eu não preciso fingir que sou perfeito, eu não preciso esconder os meus pecados. Ao contrário, eu posso admiti-lo, reconhecê-lo, porque em Jesus há perdão e purificação contínua para a minha vida. Não é a igreja que te perdoa. Não se trata de você merecer o perdão. É gratuito, oferecido por Deus a todos que creem e confessam Jesus como seu único Salvador. Perdão de Deus, completo, total e eterno. E aí vem a questão da obediência. Ora, em relação ao pecado, eu reconheço Jesus como Salvador da minha vida. Em relação à obediência, eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida. Entende? No primeiro, eu recebo a graça do perdão. Minha conta espiritual foi zerada. Não há condenação sobre a minha vida.
No segundo aspecto, eu recebo graça para viver a vida que o Evangelho me impulsiona. É a presença do Espírito Santo que me constrange a viver de acordo com o padrão de Jesus, a andar como Ele andou. Ele é o nosso modelo. Então veja, eu não obedeço para conquistar o perdão. Obedecemos porque fomos perdoados. Não obedecemos para conquistar uma herança no céu. Obedecemos porque já fomos salvos e a nossa herança está garantida. Não obedecemos para entrar na igreja. Obedecemos porque pela graça o Senhor nos dá um lugar no corpo de Cristo e no seu reino. É obedecer para viver de acordo com essa identidade que recebemos. Agora somos filhos, agora somos discípulos. Isso não quer dizer que você vai acertar sempre. Quer dizer que você intencionalmente e sinceramente vai buscar viver de acordo com esse padrão em todas as áreas da sua vida. E você vai errar. Você vai pecar. Aí que está o interessante. E quando você pecar, e quando você errar, e quando você tropeçar, você sabe que se você confessar o seu pecado, Ele continua fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Mas se eu pecar aquele pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda justiça. E se eu pecar 10 vezes? Você sabe a resposta. Vamos orar. Feche seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Aqui é uma questão muito simples. Se você se sente fora do caminho, se você se sente fora da igreja, se você se sente fora do Evangelho, o desafio é você colocar diante do Senhor aquilo que tem te impedido de dar esse passo, de viver no caminho. Sabe, eu não sei qual é o problema, o obstáculo, a dificuldade, a barreira que você tem na sua mente, no seu coração. Mas eu posso te garantir, mesmo sem conhecer detalhes da sua vida, que qualquer que seja esse obstáculo, ele não é maior do que a obra de Jesus em seu favor. Qualquer que seja o seu problema, a sua dificuldade, isso não é maior do que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Qualquer que seja aquilo que te impede, que te mantém fora, o que Deus fez por nós em Cristo, ao enviar seu Filho, que se tornou ser humano, que andou entre nós, que tomou sobre ele toda a nossa condenação, que morreu na cruz uma morte que ele não merecia, e que Deus o ressuscitou dos mortos, iniciando um novo tempo, um tempo de vida, um tempo de perdão, um tempo de transformação, um tempo de renovação. O Deus que derramou do céu o Espírito Santo para tratar do nosso coração, e não apenas nos perdoar, mas nos purificar. Apresente a sua dificuldade diante do Senhor. O que o Senhor deseja de pecadores é sinceridade, é o reconhecimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar continuamente. Ele é o intercessor junto ao Pai, e Ele não para de interceder por nós. A intercessão dele é contínua, é total, é eterna.
E se você está no caminho, se você tem caminhado no caminho da igreja, no caminho do Evangelho, talvez você tenha consciência de que não está caminhando de forma correta. Não está caminhando como deveria caminhar. E você começa a sentir o peso sobre as suas costas. E aí bate aquele sentimento, será que não é hora de desistir? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar de toda injustiça. Não importa se você está dentro ou fora da igreja. Importa que se você confessar os seus pecados de forma sincera, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e purificar de toda injustiça. E Ele vai te dar graça para você seguir a caminhada, uma caminhada de obediência ao Senhor. Você não vai obedecer para ser aceito, para ser amado, ao contrário. Ele já te perdoou, Ele já te amou, Ele já te aceitou. E é por isso que Ele te chama a obedecer. Eu obedeço porque é a melhor forma de eu viver. Não há outra. Fale com o Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Louvado seja o Teu nome pelo Evangelho, Senhor. Não há Deus como o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque em Jesus o Senhor nos chama a reconhecer nossos erros e falhas. O Senhor nos chama, Senhor, a deixar de lado uma relação de incredulidade, de afastamento, de distanciamento, de hipocrisia, para uma relação sincera, onde a gente não precisa fingir que é outra pessoa, onde assumimos, ó Deus, nossas fraquezas, porque em Cristo o Senhor nos aceita, em Cristo o Senhor nos perdoa. Mas reconhecemos, ó Pai, também a nossa dificuldade de seguir uma vida de acordo com a Tua vontade. Por isso, clamamos ao Teu nome. Venha ao nosso encontro, Senhor, nos dá condições de viver para a glória do Teu nome, para viver de acordo com o Teu querer. Ajuda os que estão cansados. Fortalece com o Teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos, ó Deus, para percebermos as áreas da nossa vida que precisam ser renovadas espiritualmente. As coisas que precisamos deixar de fazer, as coisas que precisamos passar a fazer. Mas de antemão sabemos que não temos em nós mesmos condições para fazer nada disso. Nenhuma dessas mudanças. Por isso, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos a graça para termos, ó Pai, força mental, espiritual, emocional, física, lucidez, sabedoria, discernimento, para incluir na nossa vida atitudes que correspondem ao modelo de Jesus, para andarmos como Ele andou e tirarmos da nossa vida aquilo que não corresponde à Tua vontade. E assim, ó Pai, que em nome de Jesus, todas as barreiras que têm nos impedido de andar no Teu caminho,
possam ser quebradas nesse dia, para a glória do Teu nome, na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. É a nossa oração. Amém.